Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A quantidade de queimadas em pastagens tem assustado e também preocupado a população e autoridades. Na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, as atenções são voltadas para os animais silvestres. A fauna pede socorro por causa dos constantes incêndios no Vale do Aço. São mamíferos e aves das mais diversas espécies afetados pelo fogo que se alastra sem limites em áreas de matas na região. É o caso desse cachorro do mato que foi resgatado recentemente e levado para o SEBUS, o Centro de Biodiversidade da UZIPA, em Patinga, responsável pela reabilitação dos animais. A bióloga da unidade conta que nos últimos dias aumentou o número de espécies resgatadas dos incêndios. Esse ano nós temos recebido uma variedade grande de espécies, tanto aves quanto mamíferos, e numa quantidade que não temos o costume de receber. Já passaram de 50 animais só nesse mês de setembro. Segundo a bióloga, há animais que não resistem a ferimentos causados pelo fogo. Gaviões e corujas, principalmente, que acabam se chocando com os equipamentos urbanos na fuga da área queimada. O gavião, ele tenta capturar algum animal que está em fuga da área de queimada, ele quer aproveitar aquela oportunidade para se alimentar. Então ele voa no sentido do local queimado. Com isso ele entra em contato com a fumaça, fica atordoado e acaba se chocando com os equipamentos urbanos. Por causa das queimadas, cerca de 60 mamíferos e aves foram resgatados e trazidos aqui para o SEBUS, que é o Centro de Biodiversidade da UZIPA, como, por exemplo, aqui o gavião carijó, que foi resgatado em uma das matas que foi devastada pelo incêndio na região do Vale do Aço. O trabalho de resgate dos animais vítimas de incêndios é realizado pelo Corpo de Bombeiros, que conta com o apoio da Polícia Militar Ambiental. Quando chegamos ao local e vemos que correm riscos animais, principalmente animais de esporte, como boi, cavalo, geralmente a gente instrui os donos dos animais a liberarem se eles estiverem presos em algum pasto ou presos em algum curral, para não correr o risco do incêndio se alastrar. Porque são animais de grande porte e muitas vezes em local de difícil acesso é difícil a retirada. Quando são animais de tamanho menor, o Corpo de Bombeiros atua no salvamento desses animais e desloca para os órgãos responsáveis por cuidar de animais silvestres. O IEF, Instituto Estadual de Florestas, ficará responsável pela destinação dos animais após serem avaliados pelo Centro de Biodiversidade da UZIPA. O órgão ambiental, o IEF, é que vai definir a destinação desses animais. O que vai ser deles daí para frente, Se vai translocar eles para outro local que não tenha sofrido com os incêndios para que eles possam ser soltos, ou se eles vão permanecer em cativeiro aguardando alguma recuperação, algum sinal de recuperação do ambiente de origem, Mas a definição disso é do IEF. Agora eu tenho um recado campeão da Mosaic para você, produtor. Você gosta de futebol, certo? E sabe quando aparece aquele craque que eleva a performance e resolve no campo? Na sua lavoura, o craque é Micro Essentials da Mosaic. O fertilizante com NPS em um único grânulo. Nitrogênio decisivo para o desenvolvimento das plantas. Fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e maior enchimento dos grãos. Duas formas de enxofre disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizante com NPS em um único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível. Saiba mais no QR Code ou acesse nutriçãodesafras.com.br. Os estoques de suco de laranja podem não se recuperar na safra 2024-2025. As processadoras brasileiras registraram o terceiro menor volume estocado da série histórica e começou a
36 anos. Segundo especialistas do setor, uma retomada na oferta de suco vai depender da recuperação na produção de laranjas no cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais. Os baixos rendimentos e as condições climáticas têm gerado preocupação sobre o futuro da produção do setor citrícola brasileiro. A mais nova previsão aponta para a produção de 215 milhões de caixas de laranja. Esse volume representa uma redução de 29% em comparação com a safra anterior. Na indústria, os estoques de suco de laranja têm demonstrado fragilidade. A indústria de suco ela é parte do problema, porque à medida que você não tem a disponibilidade de fruta adequada para atender o mercado, você tem uma valorização desse produto e uma queda na demanda, isso pode, sem sombra de dúvida, trazer impactos grandes para a indústria como um todo. A gente tem que lembrar que aqui no Brasil todos estão do mesmo lado, tanto a indústria quanto os produtores estão responsáveis por fazer essa produção da fruta que vira suco. Os citricultores estão preocupados com a mudança no tempo. As altas temperaturas e a escassez de chuvas comprometeram o desenvolvimento das plantas e a qualidade dos frutos. O resultado deve vir na colheita da próxima temporada. A gente vê que o investidor, o citricultor, a indústria de suco tem feito a parte deles, quer dizer, cada um tem tomado conta ali dos seus pomares, feito os investimentos, mas tem uma parte desse negócio que está fora do nosso controle, que é justamente o que a natureza traz para a gente em termos de clima. A gente tem que lembrar que toda agricultura ela é uma fábrica a céu aberto, então no final das contas somos todos reféns do clima e da natureza. Outro desafio é o greening, a pior praga da citricultura, que avança pelas regiões produtoras. O levantamento anual indica que a doença atinge 44% do cinturão agrícola de São Paulo. O greening ataca todos os tipos de citros e não há cura para as plantas doentes. As árvores novas afetadas não chegam a produzir. As adultas em produção sofrem uma grande queda prematura de frutas e definham ao longo do tempo. O psilídeo é o inseto vetor da bactéria que espalha a doença pelas plantas. Essa doença que desde 2004 chegou aqui no Brasil e que agora ela chegou a 44% dos pomares de laranja, segundo dados do Fundecitrus, e que precisa aí de uma atenção especial, principalmente das autoridades, do ponto de vista do controle fitossanitário e, claro, do produtor fazendo a lição de casa ali no dia a dia, nos tratos culturais. A exportação da laranja brasileira registrou queda de 13%. Essa redução ajudou a evitar um cenário ainda mais crítico nos estoques no mercado interno, que poderiam ter chegado a um volume negativo. Para os próximos meses, a expectativa é otimista. A alta demanda da indústria de suco pode resultar em preços mais atrativos para produtores. Mas essa retomada depende da recuperação na produção nas lavouras. Para garantir a sustentabilidade do mercado, a orientação é para que os citricultores e as processadoras desenvolvam estratégias para enfrentar os desafios e potencializar a recuperação da produção nos próximos ciclos. O que a gente pode é falar sobre os fundamentos. Os fundamentos do mercado hoje, eles ainda mostram uma oferta que ela está abaixo da demanda, mas existe uma preocupação. Conforme essa demanda ela vem caindo nos principais mercados consumidores, em algum momento as acomodações elas vão acontecer, ou seja, essa demanda em algum momento ela vai encontrar com oferta e isso certamente causará uma acomodação no mercado. Com a preocupação cada vez maior com o uso de recursos naturais, as tecnologias têm auxiliado os produtores. Um sensor desenvolvido pela Embrapa, por exemplo, ativa a irrigação de forma automática. Com isso, o consumo de água em uma propriedade cai pela metade. Esse sítio, localizado na região de São Carlos, no interior paulista, produz frutas, verduras, tem área de piscicultura, espaço destinado à educação ambiental e vivência rural.
Mas ele se destaca mesmo por colocar em prática muitas tecnologias desenvolvidas em centros de pesquisa como a Embrapa. Uma delas é o sensor de irrigação, aplicado na estufa que produz morangos no sistema agroecológico há 3 meses. A fruta é uma espécie originária da Europa. Aqui no Brasil, o morango começou a ser cultivado na década de 50. A produtividade média no sistema a suspenso é de cerca de 1 quilo por planta. Dentro dessa estufa tem cerca de 380 pés de morango que foram plantados em junho e devem produzir por até 2 anos. A produtividade de cada planta é em torno de 1 quilo e 300 gramas da fruta. Morangos maiores e mais saborosos são resultados de espécies desenvolvidas pela Embrapa mais resistentes ao calor e garantidos pelo sensor aplicado junto à raiz, que percebe quando o solo está mais seco e a planta precisa de água. A instalação é muito simples, qualquer um pode fazer. O sensor ele precisa ser enterrado no solo, no substrato, e a partir disso ele consegue medir. E o aparelho conectado ao sistema de irrigação. Aqui no caso a gente tem ele conectado à própria bomba submersa dentro do reservatório. A água utilizada para a fértil irrigação dos morangos é de reuso do tanque de peixes. Para o Flávio Marquezin, proprietário do sítio, a instalação dos sensores na estufa fez toda a diferença na economia do recurso. A economia de água é grande, né? Porque até então a gente regava no olho, né? Eu achava que uma caixa era a quantidade suficiente ali, né? Que para molhar todas as calhas aí, né? Dentro da estufa, né? E aí com o sensor isso daí diminuiu pela metade, então até menos que a metade, porque depende da umidade que a gente tem do ar, eu uso meia caixa hoje, né? Por dia. E no caso, quando tem uma certa umidade, a gente usa 1/4. E além disso, a gente sempre, quando coloca o sensor, a gente tem uma distribuição melhor da água e leva também a economia. Então a gente satisfaz mais a planta ao longo do tempo e também leva a economia por não ter essa incerteza, essa dúvida de qual o momento de irrigar, a gente irriga só o necessário. E não é só a água que está sendo economizada. E também a questão dos nutrientes, né? Que você deixa de jogar fora nutriente que hoje também tem um custo muito elevado. O sensor, desenvolvido pela Embrapa e patenteado no Brasil e nos Estados Unidos, é feito de microesferas de vidro. A pesquisa começou em 2013 e recentemente passou por processos de melhorias, que incluem padronização da construção, uma plataforma automatizada para aferição e um selo de qualidade. O aparelho, que cabe na palma da mão e tem baixo custo, já é utilizado em culturas como o café, mamão, mirtilo, uva, tomate, manga, citros e hortaliças. De acordo com o pesquisador, para cada cultura, o sensor tem esferas com diâmetros diferentes. Quanto maior o diâmetro, maior a porosidade, mais úmido e precisa mais de água, como é o caso das hortaliças. Os sensores de controle de irrigação que são mais utilizados no mercado são importados. Então é uma tecnologia que não é brasileira e é cara, né? Então ele tem esse diferencial. Desde o início do projeto a gente buscava uma tecnologia nacional que tivesse um diferencial e que tivesse um custo também inferior. Então ele atende a diversas culturas, diversos sistemas de irrigação. Ele pode ser usado em aspersão, em gotejamento, por inundação, então vários sistemas de irrigação. Não há limite para a abrangência de um sensor. A recomendação é que ele seja colocado em uma área que aponte a necessidade real das plantas, geralmente um a cada setor de irrigação. Com isso, a otimização dos recursos, principalmente em tempos de escassez de água e variação climática, é feita de maneira mais eficaz. A Embrapa, desde o início, queria criar uma maneira de ajudar os pequenos e médios produtores, principalmente os pequenos de agricultura familiar. Atualmente a água está bem escassa, né? E o maior consumo de água, 72% do uso da água é com agricultura. Então vamos economizar onde se gasta mais água, né?
As exportações brasileiras de genética avícola geraram receita 12,2% maior em agosto, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Além disso, as exportações de carnes de frango alcançaram o maior preço médio em 2 anos. E quem chega para dar um panorama do setor para a gente é o Ricardo Santin, que é presidente da BPA. Bom dia, Santin. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Olá, Kelly, um prazer falar contigo e com todos os espectadores do Record News Rural do Brasil e do mundo. Prazer estar com vocês e falar um pouco dessas proteínas que são tão importantes para o brasileiro e também para mais de 150 países na segurança alimentar para as pessoas que comem essas proteínas. Santin, a gente tem muita coisa boa para falar, mas tem um ponto muito preocupante, que é a escalada da guerra no Oriente Médio. A gente viu que ontem o Irã atacou Israel e como que esse conflito, impacta também nas nossas exportações. Bem, infelizmente a guerra não é boa para ninguém e a gente, como um país que preza pela paz, nós também, a levar alimento, a levar paz, nós gostaríamos que a gente não estivesse vivenciando um mundo com conflitos como teve da Ucrânia e Rússia, Israel-Hamas, agora com Hezbollah, a entrada do Irã nessa disputa agora territorial no Líbano, infelizmente, e aí a gente vê, no nosso caso, que quase 30% do que a gente vende para o Oriente Médio. Então, o Oriente Médio é um grande comprador do frango brasileiro, foi o primeiro impulsionador das nossas exportações. As primeiras exportações foram lá para o Kuwait em 1970, e o Brasil hoje é absoluto nesses mercados, alguns deles nós temos 70% do market share. Então, isso é preocupante, está no radar das empresas, mas, por outro lado, Kelly, eu deixo mais tranquilo aqueles nossos ouvintes com relação à nossa cadeia, que desde o início desse conflito de Israel com Hamas, já haviam as empresas e as transportadoras, os navegadores, mudado as rotas e evitando ao máximo o trajeto pelo canal de Suez, fazendo rotas alternativas e construindo alternativas para que você pudesse fazer acesso ao Oriente Médio com entrada por Jeddah, na Arábia Saudita, entrada pelo Emirados Árabes Unidos e outros países onde você desvia do canal de Suez e consegue continuar a prover alimentos para essa população. Porque há um ponto que o nosso conselho aqui defende, é que não basta as pessoas que estão lá no Oriente Médio, agora aqui Israel, Líbano, Jordânia, estão enfrentando uma guerra no dia a dia, ainda ter dificuldade de obter comida. Então, nós, como brasileiros, vamos fazer o possível e o impossível para continuar a suprir comida para essas pessoas, mesmo nesses ambientes de conflito. E a gente sabe da importância do setor, da força desse setor brasileiro para, claro, prover alimentos aqui para nós, mas também para o mundo. Agora, Santin, a gente destaca na manchete que o consumo de frango, de suínos, de ovos, esse consumo ele deve aumentar. O que a gente pode dizer, então, em relação à produção? Bem, nós estamos com produções bem positivas. No caso das aves, a gente tem um crescimento previsto para 15 milhões a 15 milhões e 100, produzimos 14 milhões e 850 no ano passado. No caso da suinocultura, nós devemos chegar próximos dos 5 milhões e 300 mil toneladas, e no caso dos ovos, para 56 bilhões de unidades. A gente está comendo, por média, 45 quilos de carne de aves, de carne de frango, 18, 19 quilos de carne suína e 250 ovos por habitante ano. E esses números devem crescer. Devem crescer exatamente por todos os pontos que a gente vê, onde o Brasil está crescendo a sua produção, mantendo o fornecimento no mercado interno, já que o brasileiro é o maior cliente, 65% do frango fica no Brasil, 75% do suíno fica no Brasil e 99% dos ovos ficam no Brasil. Mas também na exportação, a gente vê nossos concorrentes diminuindo as suas produções de exportação, o que aumenta a nossa possibilidade de crescimento lá fora. E é esse ponto que eu quero repercutir com você agora. O quanto a gente pode crescer e mais, quais mercados a gente pode não só abrir, mas também se firmar, né? Porque a gente sabe que o setor sempre ali busca novas parcerias e também novas relações comerciais. Bem, no caso do frango, nós estamos esperando um crescimento para esse ano da ordem de 2%, 2,5%, e para o ano de 2025 também prevendo o crescimento da casa de 2%. Por vezes não é só a abertura de novo mercado, que é o reforço de mercados. Por exemplo, você tem aumento de vendas para o México, você tem aumento de vendas para outros mercados com um retorno e crescimento
das cotas e o extracota para a Europa, para a Ásia. Embora você tenha uma diminuição do consumo na China, você tem ainda a manutenção de níveis muito positivos no caso dos frangos. Então, a gente está trabalhando, sim, em alguns mercados, a gente gostaria de abrir, abertura de mercados como o do Panamá, aqui na nossa América Central, são mercados que podem vir a crescer e se perfectibilizar no ano que vem. Mas nós trabalhamos também em aumentos de qualidade dessas vendas. Produtos com mais valor agregado, você tem um corte mais especializado, e a gente vê um crescimento de 2% a 3% no caso do frango. Quando a gente fala de suíno, também a gente prevê um crescimento de exportação nesse ano mais vigoroso, na casa de 7%, chegando a 1.350.000, 1.375.000 toneladas, 325.000 toneladas esse ano, para o ano que vem 1.375.000, fazendo um crescimento de 3% também. No caso da suinocultura, a gente tem, por exemplo, o México, que começou e se consolidou como um grande importador, o Canadá, que é um grande importador, a República Dominicana, e na suinocultura, que tem um fenômeno que a gente olha assim e diz, mas a China está diminuindo a importação de suíno do Brasil. É verdade, ela diminui para patamares que ela comprava há 3 ou 4 anos atrás, mas a Filipinas, por sua vez, está se tornando o maior mercado de carne suína do Brasil. Ou seja, a gente abriu o leque de fornecimento, desde ser só dependente da China, tem vários outros mercados, como Uruguai, Chile, México, Canadá, e a Filipinas e Vietnã, como a gente falou antes, que vão impulsionar essa exportação. Mesmo a China diminuindo, a gente vai ter crescimento nas exportações de suíno, e esse é o ponto. No caso dos ovos de mesa, infelizmente a gente exporta só 1%, o que é muito bom, para que a gente produz para o brasileiro, mas mesmo assim vai crescer, as nossas exportações devem ficar em números parecidos do que foi do ano passado. Santim, a gente sabe, obviamente, da China, né, da potência que é esse país, mas é estratégico realmente a gente abrir novos mercados e parcerias, porque senão a gente fica na mão, refém de um único país, né? Sem dúvida, e esse é um grande trabalho que começou lá com o ministro Turra, com o presidente, eu estou dando seguimento aqui, porque a gente fez a chamada diversificação. Nossa suinocultura no passado, ela sofreu quando a Rússia fechou e a gente quase quebrou. Teve empresas que tiveram que fechar porque estavam dependentes daquele único mercado. Depois a China veio, por conta da peste suína africana que deu lá na China, acabou comprando muito, mas nunca a BPA e o governo brasileiro pararam de trabalhar na abertura de novos mercados. E isso agora é uma realidade. A gente tem um mercado diversificado para a suinocultura que dá bastante sustentabilidade. Basta ver que a China, por exemplo, no frango, é 14% das nossas exportações. A suinocultura ela já foi 52% e hoje está na casa de 20%. Aí você consegue, tendo um problema em um mercado, diversificar porque você tem outros mercados que podem absorver os excedentes eventuais de algum mercado que venha a fechar temporariamente ou por qualquer dificuldade, como esse, por exemplo, das guerras, que você tem um atraso de envio, porque esse problema das guerras pode atrasar o envio de navios, pode atrasar a entrega, pode atrasar também o retorno dos containers. Isso são elementos que nós estamos cuidando, mas quando você tem uma capilaridade e vários continentes sendo clientes, você consegue manter o equilíbrio da cadeia e deixar o produtor continuando a produzir aquilo que é o que ele sabe fazer. Com qualidade, sanidade e transparência também, né, Santinho? Acho que o setor e o Brasil, né, adotaram uma postura muito forte que reforça a credibilidade com relação ao caso da doença de Newcastle, né? Vamos atualizar, como é que está a situação? Todo mundo já voltou a comprar ou ainda não? Bem, do Brasil, já nós não temos mais países. A notícia é que a Argentina, que era o último país, deve estar retornando agora. Né? Nós ainda temos um prazo, depois de 90 dias, da data da ocorrência daquele caso isolado de Newcastle, em Rio Grande do Sul, em Arroio do Meio, Arroio dos Ratos, Antagorda, desculpa, lá em Antagorda. Depois de 90 dias, o governo deve declarar o Brasil livre novamente. Mas hoje são somente 11 mercados que ainda restringem total ou parcialmente o estado do Rio Grande do Sul, não o Brasil. A Argentina era o único país que restringia só o Brasil e agora está reabrindo, segundo notícias que nós estamos recebendo. E também parece que a Argentina vai reabrir também para o Rio Grande do Sul, que é muito positivo. Esses últimos mercados que tem, como a África do Sul, que está fechado para o Rio Grande do Sul, a própria China, o governo brasileiro está trabalhando para que o Rio Grande do Sul também possa vender o raio de 10 quilômetros de onde teve esse caso isolado. Você coloca bem,
O Brasil foi muito transparente. O ministro Fávaro rendeu um elogio ao ministro, ao Perosa, ao Goulart, que trabalharam incessantemente para mostrar a transparência do Brasil e, acima de tudo, seriedade na condução e no enfrentamento do problema, garantindo que nós vamos continuar exercendo o direito de ser um grande parceiro, mas também cumprindo o dever de ajudar na segurança alimentar de mais de 150 países do mundo. Exatamente, sempre evoluindo, né, a forma de produzir com muita qualidade e certificação. A gente lembra aqui que cada país tem uma exigência, cada mercado, às vezes, dentro do mesmo país, e o Brasil cumpre isso. E, claro, melhora também porque não existe aquela coisa, né, Santinho, de, olha, o melhor vai para fora e a gente não fica com o melhor. Não tem uma lógica, ou seja, todo mundo ganha, né? Sempre digo, o frango que eu dou para as minhas filhas de 12, 9 e 8 anos em casa é o mesmo que a gente exporta. Não tem nada de diferença no CIE, no sistema de CIF, no CIE, são absolutamente as mesmas condições. Varia de país em país, mas nós atendemos a todos os países. E muito mais, como você bem falou, muita biosseguridade, respeito ao bem-estar animal, criando os animais dentro de regras de bem-estar animal, respeito às pessoas que trabalham na produção, produtor, produtora, os integrados que estão trabalhando nessa cadeia, assim, também cuidando da segurança do alimento. Um alimento que sai fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, os auditores fiscais federais agropecuários garantem que esse alimento, quando sai, tanto para a mesa do brasileiro, como para alguma mesa em algum lugar do mundo, de 150 países, e levar de uma maneira segura e tranquila. Mas, além disso, o Brasil tem outra característica positiva, qual seja, a sustentabilidade. A gente ainda leva, junto com toda essa excelência de tecnologia, de qualidade, de transparência, de cuidados, bem-estar e com das pessoas, a gente ainda mostra com sustentabilidade. O Brasil é uma das produções mais sustentáveis do mundo e é assim que a gente tem feito, mostrando para o mundo que, além de produzir bem, a gente produz com sustentabilidade para dar tranquilidade para quem come, tá? Com tranquilidade de comer produtos seguros, sustentáveis e muito saborosos. E gerando emprego e renda por aqui também, né? Muita gente está trabalhando no setor. Sem dúvida, é uma cadeia de 4 milhões de pessoas direta e indiretamente ligadas. Nós temos 500 mil trabalhadores em fábrica e mais de 50 mil pequenas famílias integradas. Além disso, há um comparativo feito pela Firjan e pela Embrapa, que as cidades onde você tem frigoríficos e atividades de produção de ovos, de suíno e de frango, você tem um desenvolvimento do IDH, um índice de desenvolvimento humano, muito maior do que cidades do mesmo tamanho que não têm frigorífico. Porque você acaba tendo grande número de mão de obra, como falamos, e distribuindo isso para o comércio, para quem transporta, para o borracheiro, para a oficina, para quem está na loja, no comércio, nos restaurantes, você acaba tendo uma cultura muito positiva. E se me permite, Kelly, há uma agregação de valor muito grande nessas atividades. Se fosse exportar aquilo que os frangos e suínos comeram em ração para se transformar em carne, tivesse exportado em grãos, nós faríamos 3 bilhões e meio de dólares de receita cambial. Mas quando a gente exporta isso, a mesma quantidade de grãos em carne, transformada em carne de frango e carne suína e ovos, nós fazemos 12 bilhões e meio. São 9 bilhões de dólares de adição de receita que ajudam o país a desenvolver e manter o equilíbrio financeiro, inclusive para que a carne fique mais barata e acessível na mesa dos brasileiros. Agora eu vou dar uma dica, Santinho, só para quem está aqui assistindo ao Record News Rural. Quando você passar numa feira, lá em frente ao estande da BPA, seja aqui no Brasil, no exterior, não passa reto não. Dá uma paradinha, porque a degustação é boa, vale a pena, sempre com aquele atendimento. E claro, né, as pessoas conhecem o nosso produto e fecham negócios, né? Olha, Kelly, de novo você está falando, você já foi me visitar lá. Agora na Cial Paris, que acontece no dia 19, agora, dia 20 deste mês, nós vamos de novo fazer a galeteria da BPA. O chefe Marcelo Bortolão, que é um gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, que vai para lá fazer o chamado galeto de televisão com polenta, e a gente serve mais de 500 pratos por dia. Quando vamos na Go Food, a gente serve mais de 1.000 sanduíches de shawarma por dia, mostrando o sabor e a qualidade e a segurança do alimento brasileiro para mais de 150 países do mundo. É bom demais.
Santim, sempre é muito legal te ouvir, viu? Um bom dia para você. Obrigada pela entrevista e até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado a você, Kelly, a Record Rural, poder me dar a oportunidade de contar um pouco dessa proteína que a gente se orgulha tanto. O Brasil é o maior exportador de aves do mundo, o quarto de suíno, e ele é, digamos assim, nós somos medalha de ouro quando a gente fala e vai lá fora e as pessoas veem o trabalho do Brasil, para a gente se orgulhar. Então, mais uma vez, obrigado, que Deus proteja todas as famílias, bom trabalho aí para vocês. Obrigada e bom dia. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.